Meus amigos bicudos, que surpresa boa que tivemos esse fim de semana. Uma pitada de caos, mudança na liderança do campeonato e o renascimento da Fênix de Prata. Mas, como todo bom prato espanhol, ele fica ainda melhor quando acompanhado de uma bela sangria vermelha, que foi o que aconteceu com a Ferrari esse fim de semana. Esses e outros assuntos depois da vinheta. Tivemos outro bom fim de semana, né? A Fórmula 1 não para de nos surpreender. Foi um fim de semana com muita ação e eu acho que a gente vai ter que falar muito da coisa da corrida, mas antes eu quero ouvir de você, meu amigo Murilo. Um grande saudosista e claro torcedor da Mercedes. A Mercedes está de volta? Eu sou um torcedor do esporte, pelo amor de Deus. Uma pitadinha de Remizelti. A Mercedes está de volta. O interessante... É cedo para afirmar com tanta veemência que a Mercedes está de volta? Talvez. Mas acontece que o que demonstrou em Barcelona, eu não só acho como é o começo da volta triunfal, como já acho que é a rivalidade com a Red Bull. E não é à toa que o Christian Horner vinha desde o começo do ano tomando muito cuidado ao falar da Mercedes, dizendo que eles vão se recuperar mais cedo do que a gente espera. Não é à toa que o Verstappen, na hora que desceu do carro, perguntou para a assessora que posição que o Hamilton chegou, como se o Hamilton tivesse alguma coisa no campeonato até agora. Eles sempre souberam da capacidade do time alemão e os caras, segundo o que falaram, né, depois da corrida, eles já diminuíram metade da distância que eles queriam diminuir. Falta a outra metade. Parece que eles estão encontrando o caminho e se eles encontrarem o caminho e com aquele carro magro que eles têm, é bem possível que eles voltem para o topo com dois grandes pilotos. A única questão que fica é quando que isso vai acontecer, se eles vão ter tempo suficiente para virar nos pontos. Mas eu acho que eles estão chegando. Eu concordo com você. Eu acho que ainda não estamos no momento de falar que a Mercedes chegou, né? Eu até brinquei um pouco falando que a Fênix renasceu. Eu realmente acho que ela renasceu, mas ainda é cedo. Mas, na outra ponta, como falamos lá no início, a gente vê como um dos carros com mais potencial, né? Por ser o mais fora da caixa. E o fato dos engenheiros da Mercedes começarem a entender o que está acontecendo com o carro vai direcionar eles agora para um caminho mais certeiro, né? Então, acho que... Agora eu acho que eles têm o caminho, né? Agora você começa a ver que eles... E digo mais, pelo que eu vi lá naquela retona de Barcelona, tá quicando menos que a Ferrari já. eles falaram né? que eles aprenderam a ligar e desligar o purposing, né? O kick. Olha que perigo. E um negócio desse na mão da Mercedes. E eu acho que não apenas a Mercedes, mas o Hamilton parece ter encontrado um pouco mais de confiança no carro pela corrida que ele fez. Mas eu acho que a gente vai desenvolver isso com o tempo. Eu dou mais detalhes do Hamilton depois. Fiquei animado, sim, com a performance da Mercedes. Eles têm tudo agora. Eu acho que quando você encontra o caminho, é mais fácil seguir. Até a corrida de Miami, eles não sabiam para que lado olhar, né? Depois desse resultado, você fala, peraí, tá ali. Agora vamos seguir este caminho. Sabe, todos os outros planos que a gente fez ao longo do tempo, pode jogar fora. Nós estamos começando a achar o começo da trilha. E competência não falta naquele time, pelo amor de Deus. Essa sensação que dá. Que eles não sabiam ainda... Eles estavam tentando descobrir o que precisava mexer no carro para começar a ter o resultado que eles esperavam. E parece que agora eles acharam. Então agora é só seguir nessa direção, né? Na teoria. Vamos ver o que as próximas corridas reservam aí pra gente. Mas... Não, e eles vêm com uma confiabilidade melhor, né? Vem. O Hamilton tava outro, né? Mas como você falou, vamos deixar isso pra discussão que vai ter pra frente. Então, vamos voltar pra cronologia da corrida. E eu te pergunto, o que você achou da nossa largada? Achei boa a largada. Eu quero chamar a atenção para Leclerc. Na semana passada, eu tinha dito que eu critiquei o Sainz, né? Eu falei que o Sainz largou muito reto, largou sem fechar a porta do Verstappen. Eu queria, então, recuperar esse comentário
e trazer o que eu quis dizer na semana passada, na última corrida, o que eu quis dizer quando a gente vê a largada do Leclerc, né, em Barcelona. O cara, ele larga e ele já se joga na frente do Verstappen. Sabe quando você fala, ô meu querido, aqui não, não vai vir por dentro não. Eu fiz a pole position, depois de ter cometido um erro, eu fiz uma pole position mágica e eu não vou entregar de bandeja essa primeira posição. Porque a reta de Barcelona ela é muito longa e você consegue chegar aos dois, né? Tanto que aconteceu isso com Hamilton e Rosberg, aconteceu isso ano passado com Verstappen e Hamilton. Você tem uma chance muito grande de você dividir a reta com os dois da primeira fila. E o Leclerc, ele largou já fechando a porta. Então, fiquei muito satisfeito quando a pessoa já larga sabendo o que quer, sabendo o que vai fazer. Foi isso que eu quis falar pro Sainz na corrida de Miami. Você não pode largar tranquilo, principalmente largando do lado de um Verstappen. Você já tem que largar com a faca nos dentes, sabendo o que vai fazer. Verstappen pulou bem, mas foi trancado. E quem largou mal de novo foi o Sainz, que perdeu, né, a penca de posição. Perdeu para o Russell, perdeu para o Pérez, e a sorte dele foi que o Hamilton estava de pneu médio, que não é um pneu que traciona tão bem. Mas do jeito que ele largou lá, se o Hamilton tivesse de pneu um pouquinho mais macio, eu acho que tinha passado ele também. Uma pena, né? Largando em casa. Parece que até ativou o anti-stall lá do motor, né? Parece que quando a gente vai sair do semáforo e o carro morre, né? Parece que foi isso que ia acontecer se o motor não tivesse uma inteligência por trás, né? Tá afobado. Tá afobado. Tá afobado. Duas corridas que ele larga mal, né? Não pode. E eu tô falando, precisa dos dois pilotos. Se nós temos a desconfiança, que agora parece certa, que a Red Bull tem o melhor carro, se você consegue classificar os dois na frente, você tem que aproveitar essa vantagem, até pelo menos na primeira parada, do cara atrasar o Verstappen tem muito apetite. Se ele começa a corrida em segundo, em cima do Leclerc, a chance dele passar, como passou em Miami, em 10 voltas é muito grande. O Leclerc precisa desse respiro e o Sainz não está oferecendo resistência. Pô, ele perdeu 2 posições, inclusive a do Pérez. E você sabe que passar uma Red Bull não é fácil com uma Ferrari que não tem grandes velocidades de reta. Não pode. Concordo. Mas na outra ponta a gente teve... A expectativa... Na outra ponta a gente teve boas largadas da Haas, por exemplo, da Alpine. Tivemos o Haas, se não me engano, acho que a gente vai falar um pouco do acidente aí do Hamilton com o Magnussen. Mas a Haas pulou para sexto e oitavo lugar, se não me engano. Não, e a Haas, eu não digo nem da largada, eu digo que eles fizeram um excelente sábado, né? Sim, passaram os dois carros pro Q3. Pô, maravilhoso. Foi muito bom. Eu digo mais, um carro que foi o único sem atualização. Foi. Né? Se você levar em consideração que todo mundo trouxe coisa nova, todo mundo veio cheio de artimanha, que a Aston Martin copiou o carro da Red Bull, você chega lá e a Haas coloca os dois carros no Q3. A McLaren sofrendo horrores. A Aston Martin, pelo amor de Deus, acho que, né? Não vou entrar no mérito. Esse assunto aí é complicado. Então, a Haas vinha muito forte pra largada, né? E o Magnussen pulou muito bem também. O Mick né? também, o Mick pulou muito rápido. Eu acho que ele ficou colado. Ele passou o Magnussen, se eu não me engano. Aí o Magnussen passou ele e foi pra cima do Hamilton. Então, foi maravilhoso. Aí, né, vamos entrar nessa temática. Quer entrar nessa temática vamos já? Entrar. E aí a gente tem o toque entre o Hamilton e o Magnussen. E aí, o que você achou desse toque? Eu achei toque de corrida, né? Se você... Um acidente, na minha opinião, um acidente bobo. Quando você vê pela onboard do Magnussen, parece que o Hamilton espalha para cima dele. Quando você vê pela onboard do Hamilton, parece que não, que ele só fica puxando a curva. E um pneu um pouco mais duro, um pouco mais frio, acaba escapando mais do que devia. A única coisa que eu achei ruim, se eu puder falar que alguém errou, na minha opinião, pelo conjunto da obra, era o Magnussen. Por 2 motivos. Para você passar ali naquela curva 4 por fora daquele jeito, é possível? É difícil. É possível se você tiver uma diferença de desempenho muito grande, normalmente relacionada a pneu. Ou seja, eu tô com um pneu macio novo, o cara tá com um pneu médio duro gasto, você consegue meter o carro lá por fora e passar.
É verdade que o Hamilton tinha um pneu médio, mas era um pneu médio que não tinha nem completado a primeira volta. E o cara tá de uma Mercedes. Se na outra ponta você vem com uma Haas que já tem uma dificuldade de pontuar, apesar de ser um carro rápido, eles não estão vindo com aquela regularidade que a gente esperava. É um carro que tem uma dificuldade gigantesca de orçamento. É um carro que já chegou lá sem nenhuma atualização. Você faz um mágico sétimo lugar, eu acho que o Magnussen largou, não me lembro agora exatamente. Você está com os Foi em dois carros sétimo na mesmo. zona de pontos. Quanto Em foi? sétimo mesmo. Sétimo mesmo. Você largou em sétimo. Aqueles pontos são preciosos para sua equipe. A corrida vai ter 66 voltas. Você tenta meter por fora de um Hamilton que todo mundo sabe que é carne de pescoço, Desculpa, confirmei correndo o aqui. risco Ele de largou em arregaçar. oitavo, melhor ainda. Entendeu? Mas eu entendo um pouco a posição do Magnussen, porque, como você falou, passar uma Mercedes não é das coisas mais simples. E esse fuzuê de largada dá muita oportunidade. Eu achei que ele fez uma volta ali por fora, ia sair mais rápido e tinha grandes chances de ficar na frente do Hamilton. Concordo Ah, que teve uma foi ousadia e otimista. pagou o preço, né? Toda ousadia vem com risco e Ah, pagou o preço. O ruim é que isso. mas o preço para ele é muito caro, na minha opinião, é essa. Porque você, por exemplo, se fosse um lance entre Hamilton e Verstappen, podia acontecer, vamos lá, repetir, aconteceu a mesma coisa. É ruim, claro que é ruim pro Verstappen, como eu digo, mas você sabe que na corrida que vem o Verstappen vai estar disputando de novo as primeiras posições. Que posição que vai largar a Haas em Mônaco? Será que vai conseguir pontuar? Engraçado, Entendeu? eu E acho que tava seria ali pior para o numa posição Verstappen, tão por exemplo. interessante. Porque o Verstappen ia perder muito. Ele já estava. Vamos lá ver a situação pré-corrida, né? Ele estava muito atrás do Leclerc. Acho que quase uma vitória atrás do Leclerc. Quase uma vitória. No fim foi o que resolveu. Quase uma vitória atrás do Leclerc. E eu acho que o Verstappen, na verdade, tinha que tomar mais cuidado. O que o Magnussen tem a perder? Já não vai ser campeão mundial. Não, muito Não vai, difícil. mas desse jeito, mas zerou. Zerou uma corrida que era importante para a Haas, eu acho. Você conseguir chegar num oitavo lugar, quem sabe com um oitavo e um décimo, é que depois o Mick não colaborou também, né? Mas você Ele mesmo se falou. arregaçou na primeira volta e o Mick foi Mas você desgastando. mesmo falou, a Haas estava numa posição bonita, né? Uma posição onde eles não levaram nada e colocaram dois carros no Q3. Eu acho Pois que a Haas já é, fez foi bonito. Eu uma acho que eles boa estavam com surpresa. chances boas de pontuação, mas ele já fez bonito. Então, não sei. E sabe o que eu acho da manobra do Magnussen? Ela veio com a assinatura dele. A gente não pode esquecer que o Magnussen foi piloto McLaren. Por que você acha que ele não vingou na Fórmula 1 ao longo do tempo por manobras semelhantes? Cara, foi otimista demais. Mas eu digo que foi um acidente de corrida porque eu não vejo. Eu sempre acusei o Verstappen naquele dive bomb que você fala em Monza do ano passado. Que eu falava, não, o cara tá louco meter o carro ali. Eu não achei que foi uma loucura do Magnussen, eu achei que foi um equívoco de otimismo. Achar que dava ali. A chance de dar certo era muito Eu pequena. não acho. Eu acho que chances de dar certo. Assim, o contato foi, na minha previsão, parece que o Hamilton saiu de dianteiro um pouco ali e espalhou. Era um risco que ele estava correndo. Ele É, podia ter feito aquela curva um pouco mais é. aberta, mas aí teria outras consequências. Eu acho que ele tomou um risco. Ele. Não sei, eu acho que foi. É Mas esse ele é ousadia que eu aquele espero negócio. na Fórmula 1 de hoje. Eu não gosto mais desse, vou porque eu tenho que pensar. Não, põe o carro ali, vamos tentar passar, vamos mostrar que a gente também tem carro, a Haas está aqui para disputar. Eu acho que. É que tem uma máxima no automobilismo que é você nunca ganha uma corrida na primeira volta. Mas você pode perder uma. E foi o que o Magnussen fez, na minha opinião. Sim, mas não sei. Tinha 66 voltas, né? Sim, tinha bastante volta pela frente, mas eu gostei da ousadia dele. Eu gosto dessas coisas um pouco mais ousadas na Fórmula 1. Eu acho que está muito conservador, passagem de DRS, passagem de. A única coisa que a gente tinha uma expectativa. Não tinha, mentira, eu não tinha lá uma expectativa muito grande para a corrida do Hamilton, mas depois do que tudo que ele fez, imagino eu, o que será que teria acontecido se ele não tivesse furado o pneu, né? Ficou É, para a história essa dúvida, nunca teremos essa resposta. nunca teremos. E falar em disputas, né? Essa aí foi uma disputa que infelizmente acabou numa situação ruim, mas a gente teve uma bela disputa entre Russell e Verstappen, né? Uma disputa que Uma bela disputa. durou voltas, acho que mais de 10 voltas durou, foi bastante tempo. Graças ao DRS do Verstappen, vale ressaltar. Não ia durar tudo isso, Que não. erro feio de engenharia, né? Mas vamos lá. E uma disputa muito boa e uma defesa espetacular, mas eu queria ouvir um pouco de você aí. O que você achou dessa disputa? De ver novamente uma Red Bull, o touro brigando com a flecha de prata?
Não achei várias coisas. Nossa senhora, cadê minha lista de coisas que eu achei disso? Achei várias coisas. Antes de falar de Verstappen, não dá pra não falar do Verstappen, porque mesmo falando do Pérez, eu tô falando do Verstappen. O primeiro que o Verstappen mostrou a diferença de apetite dele em relação ao Pérez. Não é o carro é bom, concordo, o carro é bom. Mas o Verstappen, ele entra na reta, cara, colado no cara. Entendeu? Ele entra com vontade de passar, é bonito de ver isso. Uma coisa que o Pérez não tem essa ação. Tanto que, né, mandaram trocar para que ele atacasse o Russell. O segundo aspecto que eu falo da asa móvel do Verstappen. A briga só aconteceu porque o Verstappen não teve a asa móvel em todas as voltas. Então tinha vez que abria e fechava, tinha vez que não abria, entendeu? A sorte do Verstappen é que pelo menos ela fechava, porque se ela não fecha no fim da reta, ele ia ter um problema muito grande. Então, o Russell tava. A engenharia da Red Bull estava ajudando o Russell. E terceiro, eu acho que foi a primeira atuação do Russell. Né? A gente descartando aquele Bahrein 2020, quando ele estreou pela Mercedes, mesmo sem ser piloto Mercedes, a corrida desse fim de semana e principalmente a defesa de posição do Verstappen foi a primeira vez que a gente viu o Russell assim sob pressão, correndo mano a mano com o atual campeão e o menino mandando muito bem. Né? O retrovisor dele parece ser maior do que o dos outros, porque ele consegue acompanhar o movimento do Verstappen, conseguir acompanhar o movimento do Pérez com uma precisão absurda. E quando o Verstappen colocou por dentro, ele conseguiu por fora retomar a posição. É claro que o Verstappen foi muito elegante também, né? Não espalhou para cima dele, mas foi maravilhoso. E era um piloto que a gente vem alimentando expectativa desde a época da Williams. Todo mundo falava, quando o Russell chegar na Mercedes, o Russell é bom, olha como o Russell dá pau nos companheiros de equipe. E o cara chega no time grande, não chega no melhor ano do time e a camisa não pesou. Eu fiquei muito animado com a performance do Russell porque parece que a camisa não pesou. Ele é aquele piloto que a gente esperava que ele fosse. Entendeu? O que você achou? Precisamos lembrar que isso tudo aconteceu por um dos poucos erros que a gente viu o Verstappen fazer nos últimos anos, né? Acho que o Verstappen ano passado teve alguns problemas, mas poucos foram baseados em erros dele, né? Teve um pouco de sorte aí envolvida. Então ele estava numa situação dessa por culpa dele. E aí, uma coisa que o Pérez falou na última corrida é que ele não ia aceitar ser segundo piloto e tudo. E logo que o Verstappen se aproxima, ele fala, deixa o menino passar. Vai porque agora você não está conseguindo, deixa ele tentar. E temos que lembrar que o Pérez tinha DRS, né? E aí a gente tem o Verstappen cola no Russell e não consegue passar, né? Eu acho assim, minha opinião, se tivesse o DRS teria sido muito fácil. Porque toda vez que ele entrou colado, o DRS não abriu. Parecia brincadeira, cara. Aí eu falei, era sacanagem. parecia, sabe quando o jogo buga? Aí você fala, não é possível, eu tô a menos de um segundo e não vai, cara. É um negócio assim. Teve mais de uma cena ali que quando ele entrou, eu falei, agora vai. E aí o DRS protegeu o E no segundo ponto de detecção do DRS, parecia que funcionava tudo bem, né? Não tinha problema ali. Mas ali não dá. E aí aconteceu isso. Vamos lá, ao problema do DRS, né? Numa visão de engenharia, vamos falar de desenvolvimento, a gente sabe que os carros estão lidando com um problema de peso. E eu não estou tentando justificar nada aqui, mas só dando um pouco da visão aí. Quando a gente está com problema de peso, a gente vai tentar tirar dos sistemas mais simples, por assim dizer. Porque, em teoria, é onde você vai ter menos margem, menos chance de errar. E eu acho que pode ser o que está acontecendo com a Red Bull aí no DRS, né? Pelo que tudo indica, eles já tiveram esse problema na classificação, quando o Verstappen ia fazer a volta rápida, né, a última volta rápida depois do Leclerc tomar a primeira posição, e o DRS não abriu. Então foi um dos problemas que ele teve, né? Parece que ele teve um problema de motor ali também. Motor não, de falta de potência, né? Acho que não chegou para público o que aconteceu. E normalmente sai desse. Eu acho que o DRS pode ter acontecido isso, que foi um fato de que eles tentaram economizar em peso. Sim, um chute, bem chute, só com os dados de imagem que a gente tem,
Me parece que estava faltando força do atuador, por isso que eu acho que estava acontecendo mais na reta principal, que eles começam com mais velocidade. O engenheiro falava para ele acionar o DRS depois da Mas não zebra. funcionava, Porque porque eu tava com duas telas, eu tava com a corrida numa e os tempos na outra. E a parte que fica com os tempos tem lá se o DRS está ativo ou não. E fica, cara, dava dó. Ele tava apertando e ficava verde, um verde, um preto, verde, preto, verde, preto, verde, preto, que não abria. E aí tinha hora que ele clicava e ficava verde, e você olhava na outra tela e tava fechado, sabe? Então não me parecia ser um problema da zebra, né? Que ele pediu para ficar fora. Mas a gente é. não tem as informações, né? É muito difícil dizer. Ah, mas se o problema é peso, por que não faz igual a McLaren e tira as águas dos pilotos? Eu não sei se é verdade, mas tá tendo esse bafafá de que a McLaren tá cortando a hidratação Porra, dos deixa os pilotos. caras beber logo nas Então, primeiras nesse voltas. Ó, caso. vocês têm 10 voltas pra beber toda a água, senão a gente vai despejar. Alguma coisa nessa, né? É Toma. sacanagem. Amarra um barbante no DRS que funcionava melhor. O próprio piloto puxa, porque que situação triste do É, Verstappen não mas ter eu o tenho que DRS, e concordar. foi o que você falou. Você tem que concordar com o Verstappen, só um E é, ponto, né? É um dos sistemas mais simples que devem ter no carro, cara. Errar um negócio ele ficou desse é feio, nervoso, né? ficou nervoso. Não gostou desse, né, de não passar, não. É engraçado, né? Depois que aconteceu o que a gente vai discutir mais pra frente, né? Essa fatídico acontecimento que aconteceu com o Leclerc, né? Como o humor dele muda, né? É quase uma criança mimada, né? Dá até um pouco de raiva nesse sentido, né? Mas é feio, mas eu acho que a gente tem que tirar muito o chapéu pro Russell, porque acho que por mais que de tudo que aconteceu com o Verstappen, ele defendeu muito bem. Teve horas que o Verstappen conseguiu abrir o DRS na reta principal, mas parecia ser só quando ele estava mais distante do Russell, né? Vai ver É, a Mercedes ter alguma coisa ali contra a Red Bull que não, aqui perto da gente você não abre, alguma coisa assim. Mas quando ele aproximou e conseguiu chegar muito próximo de passar, eu realmente achei que ele tinha passado. O Russell fez uma defesa maravilhosa, os dois foram lado a lado, a lá Hamilton e Verstappen ano passado, coisa bonita de se ver. eu achei que ele tinha passado também. Aquela retomada do Russell me pegou de muita Muita surpresa. surpresa. Foi Até maravilhoso. porque eu tinha a impressão, que a gente já viu várias vezes isso em rádio, que ó, essa não é a nossa corrida, passou, eu entendo. Isso eles ainda estavam disputando o segundo lugar, imagina se eles estivessem disputando o primeiro, né, com tudo que aconteceu. E eu achei que eles iam falar por Russell, ó, não gasta pneu com isso não é nossa corrida, um terceiro ou quarto lugar, vamos segurar pro Pérez, talvez que não tenha tanta ousadia, né, que nem a gente falou, e tentou, não conseguiu. Mas foi bonito de ver, foi gostoso, acho que agitou bastante aí a Então, corrida. mas eu acho que é justamente isso que me faz voltar ao primeiro tópico. Quem está lá dentro, né, tanto o pessoal da Red Bull quanto o pessoal da Mercedes, eles sabem que é essa rivalidade. Nada contra a Ferrari. Eu até acho que a Ferrari está fazendo uma primeira metade de campeonato muito boa. Mas eu estou realmente achando que é de novo Red Bull e Mercedes. Talvez atrase nesse comecinho de ano por motivos de proposing, mas eles vão se pegar de novo, cara. É. Vamos ver no final do ano. Vamos ver se a Ferrari vai ter fôlego para Eu tava manter. vendo um comentário do Verstappen antes e ele falou que tá gostando de disputar com o Leclerc porque tem muito respeito entre as equipes, né? Eu acho que é quase um, sei lá, um campeonato entre grandes times no Brasil, né, de futebol, onde a briga é mais do que no campo, né? É nos bastidores, é toda a É uma história, né? É a rivalidade, né? Não é rivalidade. só, é uma rivalidade já E entre parece como eles. você falou que a Red Bull e a Ferrari não tem isso. Eles estão ali entre eles e. Não, parabéns, você foi melhor, não sei o que, e fica por isso. Nossa, com a Mercedes não era nem próximo disso. Não. É porque você falou, o Russell, que é o que eu digo, é que também não tinha muita ameaça, né? Fora os três lá, mas eles perderam muito tempo naquela briga. Tanto que o pessoal comparou, porque o Hamilton estava não sei quanto, chegou. Não conta a diferença. Claro que o Hamilton fez uma boa corrida, mas o que o Russell, o Verstappen e Pérez perderam em briga de Perdeu pista muito. não se Não, não calcula. se calcula. Eu Entendeu? acho que aí o. Foi muito tempo perdido. E nesse ponto, eu vejo que o Leclerc tava olhando e falando: Cara, agora é só levar pra casa, Divirtam-se. tô tranquilo, vou ficar tranquilo. E aí acontece problema de motor pro menino. Problema de unidade de potência, né? Não dá pra especificar quem é motor, porque unidade de potência que eles falam, e unidade de potência, pelo menos em controle de peças, são 7 peças diferentes.
É. E eles tiveram, né? E aí, o que você achou? O que você sentiu a hora que você estava vendo aquele momento acontecer e ele falar, oh, não, 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 que nem Mônaco do ano Não, passado? foi, me lembrou aquela primeira corrida dele no Bahrein com a Ferrari, que ele fez uma corrida épica, tava dando um pau no Vettel, um pau geral, e ia ser a primeira vitória dele, e a Ferrari abriu o bico, e ontem abriu o bico em um momento interessante, porque eu não acho eu queria ver se o Leclerc ia ter carro mesmo para disputa franca com o Verstappen a corrida toda. Nós ficamos naquela impressão. É só você ver a última perna do Sainz. É claro que o Sainz teve uma série de problemas, e, né, de desgaste, de assoalho danificado, sei lá eu. Mas eu queria ver. Era uma discussão que a gente vinha trazendo desde o último vídeo. A gente quer saber como é que tá a qualidade do carro da Ferrari em relação ao da Red Bull em uma corrida limpa dos dois. Não era o caso, o Leclerc estava com uma sorte muito boa porque ele abriu uma distância grande na frente porque o Verstappen acabou se pegando com o Russell. Então a corrida caiu no colo dele, estava certa. Não digo que ele faria um outro Grand Chelem, né, um segundo no ano, porque eu acho muito difícil que ele conseguisse manter a melhor volta. Mas ele vinha para fazer o hat-trick, ele ia liderar todas as voltas da corrida. E aí, dizem os engenheiros que quem percebeu a falta de potência foi o Leclerc no carro. Eles não tinham nem percebido isso na telemetria ainda. Pegou todo mundo de surpresa. E foi não sei se você ouviu, se Entendeu? você, na hora que põe a câmera dentro, que ele tá, acho que saindo da curva 3 ou da curva 4, Ele tá tá subindo subindo, né, ali. lá ali na 3. Deu um barulhinho de parece uma coisa. Assim, um barulhinho muito estranho dentro. Assim, aí Acabou. para. Aí ele começa a perder potência e já era. Muito estranho. Foi. E acho que vale só É... reforçar, eu estava até confirmando aqui, porque eu tinha ouvido, mas não tinha certeza, mas vendo os documentos da FIA, ele tinha pego um motor novo. Na verdade, como eu falei, né? A unidade de potência são 7 peças, 7 conjuntos de peças diferentes, né? E ele tinha pego 5 novos. Então, praticamente tudo novo para dar problema, né? Vai ver que são as duas que ele não pegou, né? E entre tantas atuações interessantes, quem foi, na sua opinião, o pato estrela dessa corrida? Essa corrida para mim tiveram muitos bons patos, para ser honesto, bons pilotos. Mas para mim o destaque Patos também, patos também. inclusive. É, mas para mim o destaque foi o Hamilton. Sair do jeito que ele saiu e chegar onde ele chegou é um mérito não só da Mercedes, mas eu acho que tem muito mérito da capacidade dele de ficar com a cabeça calma, pilotar direito, ultrapassar no momento certo, economizar pneu e chegar em, para mim, um quarto lugar. É que infelizmente ele terminou em quinto, mas ele chegou, era para quarto. E quem é que saiu machucado, depenado, chateado lá da corrida na Catalunha? É, eu não gosto de falar, mas é um Pérez. Na minha opinião, o pato batido dessa rodada é o Pérez. Foi colocado no lugar dele. Ele não é primeiro piloto, ele é segundo piloto. Se tiver na frente, vai pedir para trocar a posição. E há boatos que ele estava fechando o contrato, ou está, né? Não fechou ainda, não divulgaram nada. Está fechando o contrato de renovação para o ano que vem. Então aí eu entendo que, felizmente, ele não está mostrando o desempenho do Verstappen. No início do ano estava bem mais próximo, mas eu acho que o Verstappen começou a se distanciar. E ele é meu pata batido porque eu acho que acabaram as chances dele de ganhar um campeonato. Ele tinha chance no início, se terminasse algumas coisas na frente e deixasse o Verstappen para trás. Não aconteceu e agora ele é o segundo piloto. Pelo conjunto da obra, eu gostaria de falar que foi Carlitos Sainz. Carlitos não vem fazendo um bom campeonato com grandes performances, mas acontece o seguinte, tem algumas coisinhas nessa pista, nesse fim de semana, que me incomodaram. O primeiro é que é uma corrida de casa, e eu entendo, é claro, que a Fórmula 1 não tem aquele fator público como um diferencial que você encontra no futebol, que é o 13º jogador. Imagina você jogar na Bomboneira com aquela galera gritando. Mas eu acho que o Carlos Sainz poderia ter levantado um pouco mais o público e entrado na pista com um pouco mais de sangue nos olhos por estar correndo em casa.
Como nós vimos algumas vezes aqui no Brasil, até mesmo com o Barrichello, que dava o melhor, que ia pra cima. E nós já vimos isso na Espanha com o Fernando Alonso. Que pega a bandeira, ganha a corrida, faz uma... Porque o cara tá tão sanguinário de estar ganhando na frente da torcida que você acaba, né, naquela sinergia, você tem aquele momento de apoteose. Em nenhum momento eu vi o Carlos Sainz com esse sangue nos olhos, né? Eu achei que ele foi passivo na classificação, eu achei que ele largou mal demais. Eu acho que quando você corre em casa, a vantagem de você conhecer o circuito é muito grande, mas eu não digo conhecer o circuito, de conhecer o trajeto. Todo mundo conhece o trajeto. O Barcelona está na Fórmula 1 faz mais de 30 anos. Os pilotos são todos profissionais. A vantagem de ser o piloto de casa é que você conhece mais do que o trajeto. Você conhece o tempo, você conhece o clima, você sabe que dependendo de onde está vindo a nuvem em Interlagos, que a possibilidade de chuva é maior do que se ela viesse de outro lado, porque você sabe para que lado está a represa. Você conhece o entorno do autódromo. E você vir me falar que tem rajada de vento em Barcelona não é nenhuma novidade, muito menos para Carlos Sainz, que se deixou levar por um vento infeliz que jogou ele na brita. Então, fiquei chateado com a corrida do Carlos Sainz. Eu acho que ele estava correndo em casa, eu acho que ele tinha que trazer mais vibração, eu acho que ele tinha que vir mais para cima, com mais vontade. E no final ele ainda foi conhecer a brita do autódromo de casa. Não é para isso que eu te pago, né, cara? Eu concordo com você. O Sainz aí é meu pato da rodada. Acho que a questão é que a gente tinha uma expectativa alta com ele. Esse é o grande problema dele. Ele fez uma boa corrida, ele fez uma corrida de recuperação aí, depois quando ele errou ele caiu em 12º, né? Diferente do Verstappen que voltou para quarto, por exemplo. Próxima corrida não vai ser em qualquer lugar, não vai. Na sexta-feira já começam os treinos livres, já no próximo domingo não vamos ter descanso e nós vamos para o clássico dos clássicos, nós vamos para Mônaco, que já vai chegar cheia de polêmica, porque já tem gente querendo tirar Mônaco do calendário por ser uma pista de ultrapassagem possível, já tem gente querendo tirar os piercing do Hamilton, que prometeu que não vai tirar, então só Deus sabe o que vai acontecer.